Preparando-nos, meus irmãos, para a celebração da ceia, lemos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Os irmãos podem acompanhar essa leitura. Vou ler. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Oremos. Pai querido, te louvamos por essa noite de culto, de celebração da ceia do Senhor, e pedimos que o Senhor continue, Deus, tendo misericórdia de cada pessoa que vem aqui. Trate com a nossa vida e prepare-nos para celebrar esse momento diante do Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quem acompanha o calendário litúrgico sabe que hoje se comemora no meio cristão o dia da ascensão do Senhor Jesus, 40 dias após a sua ressurreição. Domingo que vem estaremos comemorando no calendário litúrgico o batismo, o Pentecostes, derramado sobre a igreja do Senhor. Esse Jesus celebrado é Deus ressurreto, é Jesus vitorioso, é aquele que nos contextos você vê ele aparecendo para as mulheres. A pedra foi revolvida, 2 varões assentados vão estar dizendo: por que buscais dentre os mortos aquele que vive? Ali corre Maria Madalena, ali também vai Salomé. Depois ele aparece a Maria Madalena, aquela do qual ele expulsou vários demônios. Depois ele consola 2 discípulos que caminhavam tristes, abatidos, desanimados naquela estrada de Emaús. Ali ele os consola, ali ele os edifica, ali ele levanta o coração deles. Quando ele entra e parte o pão, ele se revela. Esses discípulos voltam contando que Jesus ressuscitou. Ele aparece a outros discípulos, ele mostra as mãos, aquele Tomé duvidoso e incrédulo. Ele aparece no meio dos seus para dizer: paz seja convosco. Você encontra no Evangelho de João, capítulo 20, quando Jesus aparece e vai dizer: paz seja convosco. O texto, meus irmãos, aparece ali dizendo que Jesus sopra sobre eles. Jesus deixa o Espírito com eles, e aquele Espírito que é dado ali, essa semana o pastor Fernando também pregou sobre isso,
era o espírito de entendimento, para que eles pudessem compreender claramente o que acontecia. Este Jesus que veio, este Jesus que vive o seu ministério, este Jesus que derrama a sua vida na cruz, mas que ressuscita, é Deus completamente vitorioso, e diz que vai batizar a sua igreja. Esse Jesus também aparece a 7 discípulos na praia, aparece a um Pedro desanimado, desiludido, querendo desistir. Ali levanta a sua vida de novo, fazendo perguntas ao coração: tu me amas, tu me amas, tu me amas. E aquele entendimento que é aberto faz com que eles compreendam a verdade das Escrituras, o cumprimento das Escrituras sobre a pessoa de Jesus. Jesus vai fazer um pedido. E o pedido que aparece, meus irmãos, e essa carta que foi escrita por Lucas, o médico amado, vai mostrando claramente, meus irmãos, que havia uma necessidade, que eles não se ausentassem de Jerusalém, que aguardassem a promessa do batismo com o Espírito Santo. E o texto que lemos: depois de 40 dias, mostrando claramente que Ele é Jesus vitorioso, Jesus ressurreto, apresentando-se vivo, as provas são incontestáveis, os 40 dias estão, enfim, se findando, e Ele cobra que eles não se ausentem de Jerusalém, até que a promessa se cumpra. João tinha batizado com água, mas a igreja do Senhor seria batizada com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias. O que acontece no texto, verso 6? Há um grupo reunido, há um grupo que pergunta com o Senhor e pergunta para o Senhor: será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Jesus responde ali: olha, não compete a vocês conhecer esse tempo. Esse é um tempo que o Pai reserva para a sua exclusiva, bendita e poderosa autoridade. Mas a promessa é feita novamente de uma forma bonita. Verso 8: vocês vão receber poder. Verso 8: ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês se tornarão testemunhas, vocês proclamarão as verdades do Senhor. Esse Espírito que desce é o Espírito que vem para convencer do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito que vem para ficar com a gente. É o Espírito que vem para habitar no coração. É o Espírito que vem para alegrar a alma. É o Espírito que vem para testificar da vida que Jesus nos dá. E o texto também vai dizer que nós nos tornamos testemunhas. Nós vamos proclamar esse Jesus. Nós vamos mostrar que cremos nele. Nós vamos mostrar que onde nós estivermos, Jesus está com a gente, está na vida, está nas entranhas da existência. Ele participa da minha vida, eu carrego, e o Espírito me carrega, enfim, para eu viver para Ele e para a glória dEle. E aqui, meus irmãos, acontece o que nós já citamos, acontece diante de 500 pessoas aproximadamente, ali no Monte de Betânia, próximo, coladinho ali em Jerusalém, para quem já foi naquela região. A Bíblia diz que Jesus começa a ser assunto aos céus. Ele simplesmente começa a se levantar, e naquele instante, nós não sabemos o que passou no coração dos discípulos, nós não sabemos como aquela multidão, enfim, reagiu. Mas ele foi sendo elevado à vista deles. Por um tempo eles ainda o enxergam, até que as nuvens o encobrem
dos seus olhos. Mas os olhos não se afastam das nuvens. Eles querem continuar ainda mirando essa cena. Eles não tinham visto nem vivido isto ainda. E por que Jesus tem que voltar? Para a glória do Pai. Se Jesus não volta, o Espírito não vem. O batismo não vem. Se o Espírito não... Se Jesus não vai, e o Espírito não recebe a ordem de Deus para descer e batizar a igreja. E a igreja sem esse batismo, ela não é nada. A igreja sem esse batismo, ela não tem poder, ela não tem autoridade espiritual, ela não tem intrepidez, ela não tem a coragem para o enfrentamento de hostes, potestades, principados, enfim, venha o que vier. A igreja que recebe esse batismo é a igreja que se prepara para o enfrentamento. Por isso a expressão, recebereis poder. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O nome de Jesus vai ser proclamado, vai ser conhecido. E ele sobe. Deve ter sido mágico. Deve ter sido encantador. Deve ter sido bonito. Aí já aparece dois anjos aqui para criar a casa, né? Já aparece e fala, o que vocês estão olhando? Por que vocês continuam olhando? Por que vocês continuam fitando alturas e simplesmente vendo nuvens? Porque Jesus já tinha subido para a glória do Pai. E esses dois varões aqui, né? Vestidos de branco, vão dizer, esse Jesus que vocês viram ser assunto aos céus, virá do jeitinho que vocês o viram subir. Meus irmãos, por que a gente aguarda? A igreja de Jesus hoje vive em perseverança. A igreja de Jesus vive em proclamação da sua fé. A igreja de Jesus tem que viver realmente no Espírito para a glória de Deus. A cobrança que se faz quando se coloca uma mesa, uma ceia na nossa vista para participarmos, é saber que compromisso que eu tenho hoje com a pessoa de Jesus, com o sangue derramado, com a vida que Ele me dá. Ceia tem que ser um lugar de festa, meus irmãos. A ceia tem que ser um lugar de celebração. A ceia tem que ser um lugar de empolgação. A ceia tem que ser um lugar onde desejoso eu participo dessa mesa, mas empolgado eu sei que quando eu estendo as mãos para o pão e para o vinho, eu posso dizer, eu tenho um lugar comprado na glória dos céus. Eu tenho um lugar onde o meu nome vai ser citado e eu vou me assentar na mesa do Cordeiro, porque Ele morreu por mim, Ele comprou minha vida, Ele derramou o seu sangue, Ele perdoou os meus pecados. A minha vida é dele. Ele foi e vai voltar. É bonito quando você vê os discípulos reunidos, né? Aí já não ficaram 500, né? Que é o número que eles citam, que viram a ascensão de Jesus. Agora tem 120 reunidos lá no cenáculo, dentro dos muros de Jerusalém. Ali tem um povo que ora. O que eles oram? Eles estão orando, simplesmente aguardando o quê? A vinda do Espírito. Deve ter sido bonita a recepção de Jesus no céu. Deve ter sido festiva. Deve ter sido empolgante. Deve ter sido gloriosa. Todas as hostes dos céus, enxergando claramente o eucônomos de Deus, enfim, o plano eterno de Deus na pessoa de Jesus, e a grandeza, a beleza, a glória de todo aquele plano que salva a sua vida, te coloca numa mesa de comunhão, mas já escreveu o teu nome na glória dos céus.
Toda vez que se celebra a ceia, a gente precisa cobrar dos irmãos. Não brinca com esse momento. Não faça desse momento um momento simplesmente de rotina. Faça desse momento um momento de celebração, de comunhão, mas de encanto. Eu tenho convidado a igreja. Enxerga na tua vida, pelo Espírito que habita em você, pelo Espírito que batiza a tua vida, pelo Espírito que deposita e te dá dons espirituais. Permita que esse Espírito que fala de Jesus, engrandece Jesus, embeleza Jesus na tua vida. Permita que esse Espírito continue te empolgando para viver. Permita que esse Espírito continue proclamando as virtudes daquele que te chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Permita que esse Espírito continue direcionando a sua vida, porque Ele já batizou a igreja, Ele habita em mim. Foi Ele que me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Foi Ele que trouxe regeneração à minha vida. Para encerrar esse momento, meus irmãos, de preparo para a ceia. Quando esse Jesus chega aos céus, a gente tem algumas conclusões básicas deixadas em Filipenses, quando diz que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse e professe que Jesus é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Esse Jesus foi exaltado, quando Ele foi assunto aos céus, mas Ele traz sobre a sua vida garantias poderosas e abençoadoras. É importante que a igreja aqui presente saiba que nós temos diante de Deus um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Enfim, nós temos o mediador. Nós temos aquele que pelo Espírito recebe as nossas orações. Nós temos aquele que pelo Espírito continua perdoando os nossos pecados. Nós temos esse mediador, esse advogado junto ao Pai, que vive a vida com a sua igreja. E Ele quer continuar sendo glorificado todo dia na nossa vida. Mas quando Jesus chega aos céus, o texto também de Filipenses mostra claramente que o universo não teve apenas o Salvador, não tem apenas o mediador, mas ela tem o juiz de toda a terra. Salmo 24. Esse Jesus é o rei de toda a terra, Ele é o Senhor de toda a história. O seu nome deve continuar sendo exaltado, porque Ele é Deus presente, agindo e vitorioso. É o nome que se exalta sobremaneira, e Ele precisa se exaltar sobremaneira na sua vida, pelo seu testemunho. A ascensão, que o calendário litúrgico comemora hoje, é a conclusão dessa etapa, para que o Espírito venha e batize a igreja, e consequentemente, na história, sejamos batizados com esse bendito e santo Espírito. Eu convido a igreja a participar da ceia nessa noite. Eu convido a igreja a celebrar a ceia com o Senhor. Mas eu tenho insistido aqui, e continuo insistindo, a pessoa que você tem que mais amar na vida é Jesus. A pessoa que você mais tem que realmente vibrar com tudo aquilo que Ele fez por você, não só para a terra, mas é para o céu, é para a eternidade. Esse bendito Jesus que habita na nossa vida pelo Espírito Santo. Que Deus possa ser glorificado na sua vida. Peça a Deus em nome de Jesus que Ele aplaque todas as nódoas, todos os malefícios, todos os pecados,
tudo aquilo que entristece, porque esse é um momento de comunhão. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se há nódoa no coração, coloque diante de Deus. Vira e mexe, eu encontro gente desanimada. A gente encontra gente desanimada como se ele jogasse na terceira divisão da fé. Não tem chance nunca de chegar a um status de crente, a impressão que a gente tem. Porque só joga para trás, só puxa para trás, vive uma vida como se fosse um incrédulo. A cobrança de Deus, meus irmãos, sobre a nossa vida, é que você permita que o Espírito Santo opere, modele, faça a obra para a qual Ele veio, que é pela sua vida falar de Jesus, pela sua vida bendizer a Jesus, pela sua vida dar testemunho de que Jesus mudou a sua história. Igreja não salva ninguém. Placa não salva ninguém. É a sua vida em comunhão com o Senhor. É a sua vida diante do Senhor. É a sua vida perdoado. É a sua vida salva, que te coloca na glória dos céus. Mas em nome de Jesus, eu não sei hoje, mas uma coisa que eu tenho cobrado aqui da igreja, eu queria ver cada vez mais, uma igreja empolgada, uma igreja encantada, uma igreja embelezada, uma igreja que vibra com o nome, com a pessoa do Senhor Jesus. Porque está faltando ainda, meus irmãos, o final da cena e da história. Eu disse aqui semana atrasada, você tem um encontro marcado, seu encontro está marcado, seu encontro já está marcado. Deus sabe do dia que Ele vai te chamar para a sua bendita glória. O seu encontro está marcado. Deus sabe o dia que você vai subir as rampas dos céus. O seu encontro está marcado. Agora, se esse encontro está marcado com o seu bendito noivo, no dia em que se consagra para o casamento, por que viver uma vida desleixada? Por que viver uma vida como se Jesus não fosse voltar? Por que viver uma vida simplesmente apaziguado com a vida, muitas vezes até com pecados? A cobrança de Deus na hora da ceia é que eu busque todo dia comunhão com o Senhor, vida limpa, vida reta diante do Senhor, vida sem pecado, vida que realmente luta para não carregar pecados no coração. Que Deus te abençoe grandemente, que você celebre a ceia, e eu continuo usando essa expressão, que você se encante cada vez mais com a pessoa de Jesus. Ontem aconteceu uma coisa muito bonita, né? Vou falar, acho que não está aqui. Um dos meus netos teve que ir lá em casa um pouquinho, ele deu uma passada lá perto de 9h30, 10 horas, aí ele pediu, vovô, me empresta o seu celular? Tira a senha. Aí eu falei, meu celular não tem senha. Aí ele pegou, abriu lá o celular. De repente ele estava lá escolhendo uma foto. Aí ele escolheu uma foto minha. Depois ele chegou e perguntou, vovô, o que é isso aqui atrás? Tinha uma árvore e tinha um prédio assim meio amarelo. Ele ficou lá sentado, rabiscando lá. Depois de alguns minutos ele chegou, aí mostrou o papel assim, dizendo, vovô, eu pintei o senhor. Ele tinha feito uma pessoa em pé assim, né? Com um óculosinho, com boné, igual eu estou na foto, uma árvore que ele vê no fundo, depois o fundo da foto, né? Eu queria dizer para vocês aqui, se um quadrinho daquele traz tanta alegria para o coração, traz assim uma empatia, traz um encanto de ver assim, o carinho de um catatauzinho por alguém, pelo vô, e o vô por ele. Eu queria que você tentasse dimensionar, hoje, em nome de Jesus, quando você estende a mão para a ceia, tente imaginar o carinho, o amor, o fôlego, a força, e o amor bendito que Jesus tem para com você. Não tem tamanho. Não tem tamanho, gente. O amor que Jesus tem para com a gente não tem medida. O amor que Jesus tem para com a gente é alguma coisa imensurável. E eu não sei como é que vai ser esse trato no céu.
onde Ele vai chamar cada um pelo nome. Eu só sei que a gente vai tremular, se ajoelhar, prostrar, dizer que Jesus é Senhor. Mas eu convido a igreja, se tem uma coisa que você tem que descobrir enquanto você está vivo, não é afirmar, eu sou salvo, sou crente, sou presbiteriano, eu sou batista, metodista, eu sou alguma coisa. Mas descubra o encanto e a beleza do amor de Jesus para com a sua vida. A ceia revela isso. Estenda as mãos para o pão. Simboliza o corpo que foi quebrado por você. Estenda as mãos para o vinho, que fala do sangue que é vertido, mas que perdoa o nosso pecado. Mas quando você imaginar essa mesa, se veja lá na glória dos céus, quem sabe fazendo até um joia para Jesus. Talvez você vai estar um pouco mais distante, né? Quem sabe 1 ou 2 metros, né? Que ali vai ser Pedro, vai ser Paulo, vai ser Moisés, não sei. Mas nesse encanto da mesa, você saber que ninguém tira o seu lugar de lá. Ele já foi comprado. Jesus te deu. Pertence a você. Que Deus te abençoe. Vamos orar.